Lideral. Eu trabalho ali no Núcleo de Políticas Públicas. Eu fiquei mais preocupado com a visão que a senhora, pelo menos é uma leitura que eu faço, que a visão do governo em termos de desenvolvimento é uma visão dos anos 70, né? A industrialização e elevada participação do Estado de investimentos que a senhora mencionou. E eu fiquei um pouco preocupado também na sua fala também, nos dados. A única coisa de regional que a gente viu foram os pontos ao longo distribuídos no mapa brasileiro. Porque a gente não tem discussão sobre os reais problemas regionais, né? Qual é o problema do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul? Qual é o problema do Nordeste? Se fala no Nordeste como um todo, a gente sabe que no Nordeste não existe isso é uma ficção. Então, ou seja, está faltando uma leitura, realmente está faltando uma nova leitura, que infelizmente eu não vi na sua fala. A senhora falou mais, eu não sei se o 100, a marcha 100 pode ser uma leitura, desenvolver capacidades. A gente está vendo o problema da criminalidade no Brasil, é um problema sério, um problema gritante. Não está se trabalhando isso em termos de desenvolvimento regional, em termos de desenvolvimento do país. O próprio problema da saúde, a questão da saúde, as pessoas estão morrendo por dengue, né? A gente está falando em grandes investimentos, mas as pessoas estão morrendo por dengue, por mosquito, e não são poucas pessoas. Então acho que eu queria colocar alguns elementos a mais aí em cima da sua fala. Obrigado. Meu nome é Ricardo Almeida, eu fui diretor da primeira e segunda carteira dos projetos estratégicos do governo estadual e agora estou no sistema digital de participação cidadã. E a minha pergunta vai mais ou menos no seguinte sentido: quando na elaboração da primeira e segunda carteira dos projetos estratégicos, a minha vontade sempre foi de regionalizar e me deparei com aquele problema que a máquina estatal não está preparada para trabalhar as questões de território, né? Eu achei muito bela a sua colocação, assim, que fortalece mais esse desafio adiante, né? Essa vontade de superar essa barreira. Mas, ao mesmo tempo, a senhora levantou uma questão que é participando do Ministério da Integração Nacional, que não tinha estrutura suficiente, e eu devolvo essa questão, porque eu vejo assim que o Ministério da Integração Nacional ele não tem um papel de execução sozinho, né? Para fazer políticas de integração regional, tem que haver o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de transversalidade, não é? Das ações. Então, a minha busca sempre foi identificar indicadores regionais e, a partir desses indicadores, formular as políticas regionais. Sem indicadores regionais de curto prazo, médio e longo prazo, não só trabalhar com longos, né, que a maioria trabalha com indicadores de longo prazo, é difícil. O exemplo que ele citou agora, né, se não tem indicadores de curto prazo, tu não vai saber quantas pessoas estão morrendo na mortalidade infantil aqui na região próxima da gente. A gente só vê quando a coisa já aconteceu. Então ele pergunta o seguinte: o caminho para chegar a uma política de desenvolvimento regionalizado, né? Porque região também é um conceito muito amplo, passa pela identificação de indicadores. É tão importante isso? Até que pontos é importante? Porque a questão da máquina é uma questão de cultura política, né? Não é uma questão meramente técnica. Acho que é mais uma... Eu venho do setor industrial, sou de Novo Hamburgo, e fiz também pós-graduação na Alemanha, quando a Alemanha invadida por chineses. Mas, independente disso, nós estamos passando por um processo de desindustrialização no Novo Hamburgo muito forte, setor regional statista. E
e o país também passa por uma desindustrialização. O Cerrado brasileiro é uma dádiva que o Criador nos deu e ali as coisas dá-se por si só, tal ponto que ele é o grande, hoje quase vai ser o sustentáculo da fome do mundo inteiro. Mas eu não vejo políticas nacionais de longa data que refortaleçam a nossa indústria. A nossa indústria está rastejando, diminuindo a sua participação no PIB, e não se nota, mesmo em São Paulo, que é o grande centro industrial, um avanço. A indústria automotiva importa peças, faz automóveis, praticamente uma boa parte da tecnologia importada, e pouco se vê da participação nacional nessas tecnologias. O que efetivamente está sendo feito para nós retomarmos essa força na indústria? Nações poderosas são nações que têm indústria forte. Estados Unidos, Alemanha, a União Soviética abriu mão disso, entrou pelo cano, e a China trabalha violentamente na sua, vamos dizer assim, num domínio industrial de tudo que ela pode fazer no mundo. O que efetivamente está se fazendo para nós voltarmos a ter essa pujança industrial? Eu acho que eu posso fazer o seguinte, a professora Tânia possa responder, a gente faz uma segunda rodada de... Eu já vi as pessoas que estão... A gente já tem dois inscritos aqui. A primeira pergunta é contraditória com a segunda, com a terceira, né? A primeira está dizendo que só fala em indústria e os problemas sociais continuam graves, um pouco a linha da tua questão. A outra vem que a gente está perdendo a indústria que a gente fez. As duas são verdadeiras, certo? Não podemos tirar as duas da pauta. A gente está perdendo consistência industrial para a Alemanha, para a China, certo? Então tem que ter uma nova política industrial. O governo está tentando por algumas frentes, por exemplo, melhorar a infraestrutura, né? Econômica é importante também para a indústria, né? Esse programa que eu falei da inovação, que é uma coisa nova, e é um dos grandes problemas da indústria da gente, porque o processo de industrialização que a gente fez via substituição de importação, a gente importou a tecnologia. Então, inovação nunca foi um eixo prioritário da industrialização, do debate industrial brasileiro do século XX. Agora precisa ser. Né? E quando a gente olha para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a China, eles estão investindo por aí. Por isso que estão ficando mais competitivos. Né? Então, essa tentativa recente, eu acho que ela vai numa boa direção. Mas ela é muito insuficiente. Eu acho que a gente ainda precisa ter um debate com mais força, porque a gente apostar todos os nossos trunfos no Cerrado é complicado. Né? Até porque a África está lá do outro lado e a China está lá comprando terra para produzir alimento lá também. Né? Então não dá para dormir bem esplêndido com a dádiva que Deus nos deu, porque senão daqui a pouco a gente está fazendo essa discussão também para o Cerrado. Então tem uma mudança importante que a gente tem que voltar a discutir isso. Ao mesmo tempo ele tem razão, certo? Tem problemas novos e tem desafios novos. Né? A gente melhorou um pouquinho a renda da população, mas o tamanho das desigualdades sociais no Brasil continuam sendo gigantescas, né? Por causas antigas e por causas novas. Né? Então isso também não pode continuar, não pode sair da agenda. Né? A gente melhorou por um certo tempo. Né? A agenda de continuidade do combate às desigualdades regionais e sociais tem que continuar na agenda. Saúde, até que a gente deu alguns avanços, né? Mas tem problemas novos. A dengue não era uma agenda nossa há 20 anos atrás, e é hoje. Está mostrando, certo? Então acho que aí tem novos desafios importantes para
para enfrentar. Mas aí eu queria ficar na de Ricardo, que foi assim, a mais ligada à coisa do regional, propriamente dito, né? Vê, o Ministério da Integração, pela minha experiência lá, eu só passei um ano, mas deu para sentir. Eu acho que nenhum governo ele vai conseguir comandar a política regional brasileira. Mesmo que ele tenha um ministro muito forte, que não é o caso. Geralmente ele tem um ministro de segundo escalão, digamos assim. Por quê? Porque política regional implica no que você disse, em leitura regional e transversalidade. Porque quando você vem para o território, depois você tem que articular as tais políticas setoriais, né? Na época, a gente propôs criar uma comissão de articulação da política regional na Casa Civil. Porque no governo federal só tem um lugar que, quando chama, o povo vai, que é a Casa Civil, né? Que tem peso político institucional para fazer articulação. O próprio Ministério do Planejamento, infelizmente, não tem. Por quê? Porque em Brasília, quem faz coordenação de governo é a Casa Civil. Então é lá que você tinha que ter, junto com o Ministério da Integração mais forte, uma articulação comandada por quem tem legitimidade para fazer a tal transversalidade caminhar. Tá certo? Infelizmente, essa Câmara não progrediu, mas eu acho que é lá que você tem que fazer. Como nos estados também, quer dizer, nos estados é a mesma coisa. As secretarias são setoriais. E aí varia muito de estado para estado. Em que secretaria cada estado está a coordenação do governo? Porque é na mão de quem tem a força política para fazer coordenação que você faz passar a transversalidade. Você tem que ter a leitura regional e aí não basta ter indicadores. Tem que ter indicadores regionalizados. Porque pode ter muito indicador e não está regionalizado. Então você pode até fazer articulação entre problemas. Mas o desafio é, esses problemas em que lugares? Aonde é que tal problema, tal potencialidade se expressa com mais força? Isso é que é fazer a leitura com a abordagem regional. E para fazer o tratamento transversal, tem que ter comando político. Então tem que se apoiar no ente público que está delegado para fazer. Tem governo que é a Secretaria de Planejamento, tem governo que é a Secretaria de Governo. Aí varia muito do arranjo de cada governo estadual, digamos assim. Na União é a Casa Civil. E quando chama, o pessoal vai. Os outros, o ministro da Integração chama o ministro da Indústria, o trabalhador vai lá. Então, essa é uma discussão interessante. Obrigada. Vamos continuar a rodada. Temos 3 pessoas para ficar. Sérgio Cardoso, secretário executivo do Colégio Metropolitano. Professor, eu queria que, se de repente, o senhor pudesse dar uma abordagem sobre a questão da democratização e a política regional. Por quê? Só para dar uma contextualizada. Nós passamos muitas vezes com uma vontade do Estado de ser uma organização social. Muitas vezes nós temos uma organização social forte para fazer uma discussão regional e não temos a política do Estado. O Rio Grande do Sul se alicerça também nessa história da construção dos conselhos regionais. Nem sempre o próprio Estado quis a discussão regional. E muitas vezes tinha uma sociedade muito mais organizada pautando isso, né, do que o próprio Estado. E muitas vezes também se valeu do inverso. Então, eu acredito também que nesse processo, e aí a questão da democratização, que no Rio Grande do Sul, quando se faz discussão de uma política de desenvolvimento, mas também se faz uma discussão de política regionalizada de orçamento, muitas vezes tu não encontra no ente federado, município, né, a capacidade de ter um entendimento da democratização do Estado, onde o próprio município não cria instrumentos de democratizar a política de Estado, tu não consegue criar o ambiente de ter uma democratização da política regional. E
E aqui no Rio Grande do Sul nós sempre fazíamos uma discussão, um desafio. Quando se faz a discussão do orçamento do Estado regional, e era sempre a provocação que só poderia participar desse debate se o prefeito tivesse uma discussão do orçamento regionalizado dentro do seu próprio município. Porque muitas vezes ele gostaria de discutir o orçamento do Estado, o orçamento da União, mas dentro do seu próprio processo democrático ele não fazia. Então a democratização do Estado passa por essa discussão, que se a senhora pudesse dar uma pincelada sobre esse tema. Sou o Salvatore Santagata, do Núcleo de Indicadores Sociais e Ambientais da FEE, sou sociólogo. Primeiro, parabenizar a professora Tânia, que o sociólogo sempre quer saber de onde veio, para onde vamos, e faz um recorte assim muito grande. E a senhora, quando apresentou o trabalho, procurou as raízes, foi até para o futuro. Isso é uma nova perspectiva. Então a gente às vezes se perde no caminho. Acho que o recorte que a senhora fez foi muito amplo e objetivo. Parabéns. Eu trabalho aqui na FEE com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e essa proposta da ONU, ela é de 2000, mas toma como ponto de referência o que estava acontecendo em 1990, para depois propor os objetivos e metas até 2015. Então era aquele momento, aquele retrato de 1990, as condições que os países tinham até então, né? E se conseguiu, né, fazer uma proposta em 191 países, né, foram representados inclusive o Brasil, né, que assinou o documento. E hoje a gente está há pouco menos de 5 anos, né, para chegar a 2000, melhor, menos de 3 anos, né, para chegar a 2015. E o governo federal, muito desses indicadores, né, nós construímos 18 indicadores aqui para o Rio Grande do Sul, em 7 objetivos e 9 metas, mas o governo federal constrói mais 60 indicadores, inclusive alguns superando inclusive a proposta da ONU, né? E muitos deles nós vamos alcançar, quando chegar em 2015 nós vamos alcançar. Para ver bem, era aquele momento lá de 90 que nós queremos chegar em 2015. E o governo federal tem todo um trabalho de municipalizar esses indicadores. Não adianta o Brasil, né, com aquelas metas, e para nós o instrumento é importante, né, porque define, né, onde a gente quer chegar, mas são metas ainda pequenas para um país continental como o nosso, e a sexta economia do mundo, que agora parece que esse ano nós retomamos essa posição novamente. Então, me parece assim que o governo federal vai alcançar essas metas, mas se a gente for para o regional, para o municipal, muitas dessas metas não vão ser alcançadas para a maioria dos estados, para a maioria dos municípios. E se a gente olhar o Sul Maravilha e olhar o estudo que a gente tem feito, nós fizemos um relatório em 2007, pegando em 90 a 2005, agora nós estamos terminando o segundo relatório, que a gente vai até 2010, né, com os dados do censo e tal. A gente vai ver que mesmo municípios assim importantes, como estava no momento, aspas, legal, num indicador, mas, por exemplo, o problema da pobreza, tem que chegar a metade da pobreza que existia em 90. Aí tem municípios que já estavam razoavelmente bem, né? Como é que eles vão dar um passo para alcançar essa meta? Outros pequenos municípios que estavam muito mal, eles alcançaram. Então a leitura é assim, ó. Mas a gente vê que mesmo centrando no Estado, a gente vai ver que existem posições as mais diversas possíveis, e como a senhora muito bem apontou em várias dos mapas, né, a gente vê o sul do Rio Grande do Sul, né, o sudeste, regiões ainda problemáticas. E mesmo centros urbanos importantes, médias e grandes cidades, a gente vê que também tem problema. Então me parece que a gente tem instrumental, mas a gente não tem essa visão de mais longo prazo e como fazer que aquelas unidades da federação, dos municípios, que já tem várias coisas para atender, né, estão perdendo posição em termos
do que é repassado para os municípios. Eles têm muita atividade para atender, muitas ações para fazer e não têm recursos. Então, me parece que essa proposta do governo federal, né, o PAC, e eu, inclusive, escrevi junto com o colega Carlos Winter num trabalho sobre os IFEX, sobre o ensino profissional, que a gente, quando olhou esse mapa, assim, achou genial. A ideia é muito... Isso teria que ser para todas as políticas, né? Mas aí entra a questão do econômico, da concentração, etc. Que isso não se faz só com desejo, né? E era isso, professor. Obrigado. A última pergunta, que a professora Tânia responde, também ela tem que voltar para a Recife. Nós temos que encerrar às 16h30 para que nós possa ter tempo tranquilo para chegar no aeroporto. Não, pode fazer. Tá. Então vou tentar ser bem rápido. É que nós temos uma tradição de planejamento muito tecnocrática e muito burocrática. Então, isso ainda perdura muito. E eu acho que a falta de, como foi colocado pelo colega ali do Borelli, a falta de uma participação democrática e popular da população prejudica muito. Um exemplo que eu uso muito é a questão da habitação popular. Estão sendo feitos grandes investimentos, mas a habitação popular na periferia, né? E isso concentra a pobreza, dificulta o cidadão que mora na periferia a estudar e elevar, né, não só ele pessoalmente, mas o próprio país, né, que a mão de obra vai ficar prejudicada, etc, etc. Então, dei só esse exemplo e com a preocupação da tecnocracia e burocracia que ainda temos que enfrentar isso. Parece que ainda está deficiente. Era só isso. Vamos começar por Salvador, que é o mais fácil, né? Eu gosto das metas do milênio. Eu acho que responde um pouco a pergunta dele, assim. É importante ter indicador? É. E ter indicador regionalizado, né? Então, essa tentativa do governo federal de dizer, eu tenho uns, mas os governos dos estados têm que ter os deles, e os municípios têm que ter os deles, é a tal da regionalização, com esse critério institucional, mas é uma regionalização. A grande dificuldade no Brasil é o retroceder mesmo. Primeiro, a gente descentralizou muita política pública e os municípios não têm condição. 90% dos municípios brasileiros têm até 50 mil habitantes. Infelizmente, a gente fez essa descentralização ainda no auge da crise financeira do setor público, entendeu? O Constituinte foi descentralizador, mas a conjuntura do momento não ajudou, né? E de lá para cá a gente até foi na outra direção, porque veja, quando foi feito o aumento da carga tributária, que foi basicamente que acompanhou o Plano Real, em 2003 a gente tinha uma carga tributária de 25%, hoje a gente tem 38%, mas no fim do 2002, 2003 para ali já tinha 35%. A gente aumentou 10% da carga tributária, 10 pontos percentuais, por conta da crise, né? De juro alto. E quando a gente aumentou nos impostos da União e nos impostos não partilhados. Então a gente inventa COFINS, inventa não sei o que, não são impostos partilhados. Então você ficou meio esquizofrênico, né? O Constituinte disse, não, vamos descentralizar, e o Ministério da Fazenda disse, não, mas eu preciso de dinheiro aqui, tá certo? Então, com uma mão você centralizou financeiramente e com o outro você desconcentrou as atribuições. E a gente está meio ainda nessa metade do caminho, né? Aí, quando a gente fizer o balanço dos objetivos, deve dar isso. Em muitos municípios, grande dificuldade de atingir uma situação melhor do que tinha em 90. E, no geral, a gente vai até ultrapassar algumas metas antes de... Algumas a gente já ultrapassou antes de 2015. Né? 2007. E tem a ver com esse momento da nossa conjuntura. Agora, como método, ele é muito
fundamental, eu gosto muito. Com relação a Sérgio e você, tem um pouco de comum aí, né? Cobrando a tal democratização das políticas públicas e do planejamento público. Porque nossa tradição é mesmo do quando a gente teve, era o planejamento tecnocrático, né? E ele ainda tem muita força. Onde a gente tenta retomar, você vê que o viés tecnocrático ainda é muito forte, né? O Minha Casa Minha Vida, na verdade, eu leio ele mais dentro do PAC mesmo. Quer dizer, o nome do PAC é muito bem dado, Programa de Aceleração do Crescimento. Tá certo? Era naquele momento que você precisava dar uma acelerada no crescimento. E aí você vai para a construção civil, que é fácil de acelerar o crescimento, né? E aí o arranjo do PAC é um arranjo de entregar o setor privado para ele fazer rapidinho, certo? Tem o pessoal mais da área do urbanismo que faz uma crítica que é muito consistente, que é essa que você está fazendo. Peraí, mas e o critério onde tem o terreno mais barato? Né? Porque fazer casa é fazer cidade, certo? Então, cadê a política urbana? Cadê o debate com a sociedade sobre a organização do território da cidade onde vai ser colocado esse investimento? Não deu tempo, tá certo? Precisava ir na carreira. Né? Então, esse debate está capenga ainda. A gente precisa fazer esse debate, tá? Com relação à democratização, eu acho que a gente fez avanços. Eu acho que as experiências municipais de orçamento participativo são avanços, com todas as restrições, né? Mas são avanços interessantes. Eu acho que esses modelos de conferência que o governo federal são avanços. Em algumas políticas, a gente nunca tinha discutido política de apoio à economia solidária. Eu fui para a conferência, é fantástico a gente ver quanta experiência tem no Brasil de economia solidária que estava representada ali naquela conferência, sabe? Eu acho que tem avanços muito interessantes que a gente foi fazendo por vários caminhos, onde tinha uma vontade mais forte do governo e onde tinha uma sociedade já mais organizada, né? Porque as coisas, uma dialoga com a outra, é preciso ter as duas coisas, é preciso ter vontade política, é preciso ter gente organizada, senão não democratiza, né? Então acho que aí tem avanços que são interessantes. Já do lado das metrópoles, a gente praticamente não avançou. Ao contrário, o que a gente tinha está mais ou menos do jeito que está, né? E o problema de nossas metrópoles está se complicando, né? Como eu disse, tem novos problemas que estão surgindo, né? Então, por isso que eu acho que a abordagem territorial, ela precisa ganhar espaço na nossa agenda. Parabéns ao Brasil se a gente conseguir fazer isso. Obrigada, gente. Antes de sair, eu só quero relembrar, né, o seminário continua amanhã de manhã, às 9h30, né, gostaria de contar com a presença de todos e que também vocês acessem, né, que queiram ver os debates anteriores, os próximos debates que não estiverem presente, acessem a homepage da FEE, e da homepage da FEE, acessem o nosso canal no YouTube. Já tem um bom número de debates, um bom número de material disponibilizado que vocês podem assistir e acompanhar nos debates FEE. Muito obrigado pela presença de todos e um agradecimento muito especial à presença da professora Tânia.